Quando Jesus ele está falando, vai e vende tudo, na verdade ele não está preocupado com a riqueza, ele está falando, olha, derrube esse altar que está no teu coração. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação parolinda! Tudo bem com vocês? Seja mais uma vez bem-vinda aqui na nossa sala de bate-papo 2D, diretamente de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Esse trio de amigos que há 220 semanas se reúne para falar sobre as coisas do reino de uma forma leve e divertida, mas com muita profundidade bíblica. E aí, oráculo, e aí, mente brilhante, tudo bem com vocês? Tudo bem, monstro das academias. Já dizia Paulo a respeito disso, o nosso monstro aqui entre nós, não é, Paulinho? Monstrão, comedor de creatina a seco, bebedor de whey, sabor sorvete de morango. É o cara. Ai. Estamos aqui, então, reunidos, nós, agora, ratos de academia. Estamos aqui agora, todos os dias, malhando nosso tríceps, nosso deltoide, nosso quadríceps, a nossa panturrilha. Mas o importante mesmo é que aqui à noite, na roda dos paroleiros, a gente exercita os nossos músculos espirituais e também faz crescer, por que não, a nossa massa cinzenta. Hoje, nesta semana aqui, nós vamos fazer a parola de número 220. E nós temos aqui em ritmo de 220 volts, por que não? O tema é sabedoria para os nossos dias e nessa semana a ideia é a gente bater um papo a respeito do risco, ou vamos falar diferente, o perigo das riquezas. A gente, na semana passada, fez uma parola sensacional sobre amigos mais chegados que o irmão. Você sabe, Ursinho, que durante a semana o Paulinho ficou gravando vídeos, cara, sobre esse tema, porque mexeu com ele, ficou sem dormir. Foi uma coisa maluca, assim, sabe? Mas nessa semana aqui a gente quer mudar um pouco, quem sabe, o ambiente e falar um pouquinho a respeito do perigo das riquezas, que nada tem a ver com o tema que nós já fizemos lá em 2021, janeiro de 21, que é o tema de prosperidade bíblica. Aliás, prosperidade bíblica, este é o tema do nosso primeiro livro feito a 6 mãos. Nós estamos lançando agora no mês de abril, que é o Sim de Deus para Conquistar. Esse é o primeiro volume da nossa série Parolas, que vão ter vários volumes, mas o nosso volume de estreia, o tema é prosperidade bíblica. Então, a nossa pré-venda já está disponível lá no site www.osparoleiros.com.br. Você coloca lá /editora e você vai ter acesso para você fazer a pré-compra deste livro que a gente está lançando no valor de R$ 14,90 para você que é de Presidente Prudente, São José dos Pinhais ou de São Paulo. Você vai retirar isso em mãos diretamente aqui com a gente. Mas hoje, gente, a ideia é a gente falar sobre o perigo das riquezas, o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, que é, quiçá, a raiz de todos os males, como nós lemos nas cartas, uma das cartas de Paulo. Eu queria começar aqui com o nosso oráculo. Oráculo, a gente já aprendeu, né, e dentro do tema de prosperidade, a gente sabe que Deus deseja que nós sejamos prósperos e que o principal motivo desta prosperidade, ou seja, o motivo dessa capacidade de adquirir riquezas é a gente se tornar capaz de transbordar na vida de outras pessoas. Mas eu tenho meditado sobre essa questão, que o que torna essa relação do homem com as riquezas é exatamente a posição do coração no sentido de tender ao egoísmo. Porque quando a gente transborda na vida de alguém,
o egoísmo não existe. Mas quando a Bíblia alerta tantas e tantas vezes a respeito do amor às riquezas, e aqui em Provérbios 11, né, a partir do versículo 28, nós vamos ler assim: quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Afinal de contas, aquele que confia nas riquezas está construindo a sua casa, quem sabe, sob areia? Como é que você vê essa questão? Arthur, a ideia mesmo desta passagem é exatamente esta, né? A fragilidade, né? A vulnerabilidade que pressupõe uma vida baseada nas riquezas desta terra, né? Eu creio que a sua comparação, né? Esse sujeito está construindo a sua casa sobre a areia, isso é bastante peculiar, né? Eu acho que cabe muito bem essa sua observação, justamente porque é isso que o versículo quer dizer, né? Expor esta condição de fragilidade, desta confiança perecível, né? Justamente pelo fato de que a palavra ela classifica qual seja um legítimo tesouro e qual seja um tesouro perecível, né? O próprio Senhor Jesus, em um determinado momento, ele disse: olha, não guardem tesouros para vocês na terra. E ele explica o porquê, né? E todos os porquês têm a ver com a perecibilidade. Isso existe? Se não existe, acabei de criar essa palavra, né? A perecibilidade do tesouro terreno. Ele diz: olha, porque aqui na terra a ferrugem corrói, a traça come, o ladrão rouba. Ele diz: entesourem no céu. E no céu não tem nenhum desses problemas. Lá os tesouros não são perecíveis, lá eles não têm prazo de validade, lá eles são eternos. A traça não come, a ferrugem não corrói, o ladrão não é capaz de roubar os tesouros eternos. Agora, é interessante a forma que este versículo de Provérbios 11, 28 é escrito, porque ele faz ele tem uma escrita baseada em paralelismos, né? E o paralelismo dele é o seguinte: olha, o sujeito que confia na riqueza vai cair, mas o justo vai reverdecer, ou seja, vai ficar verdinho como as folhagens. Então, dentro desse modelo, né, de paralelismo, o justo ele é o oposto ao sujeito que confia na riqueza. Logo, a própria palavra está pressupondo como um injusto, um não justo, um não justificado, o cara que confia nas suas riquezas. E aí, obviamente, as consequências também são paralelas. A consequência do justo é o reverdecer, né? Ou seja, continuar vivo, continuar florescendo, continuar crescendo, continuar desenvolvendo. Em contrapartida, o injusto, o não justo, o que confia na riqueza, ele cai, né? O cair pressupõe uma árvore morta, pressupõe uma planta morta. A comparação aqui é de planta, folhagens verdes por um lado, pelo outro lado o cair é um cair de uma planta morta. Agora, a palavra justo colocada aqui, ela faz inevitavelmente ela remete, né, inevitavelmente a uma passagem de um dito do Senhor Jesus acerca de recursos, nos quais Jesus usa a ideia do justo e do injusto na administração do recurso. Lá no versículo 11 de Lucas 16, versos 11 e 12, na verdade, Jesus diz o seguinte: se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Esse princípio, quando a Flávia, minha esposa, e eu fizemos o curso Crown, da Universidade da Família, né, o Financial Crown,
da Universidade da Família, nós nos tornamos líderes deste curso e um dos versículos, um dos trechos bíblicos que nós decoramos, né, foi este daqui. E este princípio ele fala muito comigo, porque é um princípio que, visivelmente, ele diz que a administração financeira, de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, não baseada em princípios, ela coloca até mesmo a salvação do sujeito em xeque. Quando o próprio Senhor Jesus diz, olha, se você é incapaz de administrar de uma maneira correta aquilo que é do outro, né, e aquilo que é do outro ele está se referindo aos tesouros deste mundo, nós não somos deste mundo, então o sistema monetário deste mundo, né, não nos pertence, ele não é nosso, embora precisemos dos recursos, os recursos são nossos servos neste mundo, mas eles não são parte da nossa vida, né? No sentido de determinar princípios, né? Eles não são nossos donos, nós somos donos dos nossos recursos, eles não são nossos senhores, nós somos senhores dos nossos recursos. Então, quando Jesus diz, olha, se vocês não forem encontrados limpos na administração daquilo que não é de vocês, aquilo que é de vocês, aquilo que é eterno, vocês não vão receber. Quer dizer, a salvação entra em jogo a partir do momento que a administração financeira é feita de uma forma equivocada ou em desobediência a princípios. Mas o verso anterior, o verso 11, diz, se não vos tornastes fiéis na aplicação de riquezas de origem injusta. Fidelidade versus injustiça, ou seja, justiça versus injustiça, né? Cultura ou comportamento de justificados versus o recurso injusto deste século, de um sistema que não é justificado. Então a palavra diz, olha, se você não se portar como um justo na administração de recursos, ainda que estes recursos pertençam a um sistema, a um regime injusto, você não vai receber a verdadeira riqueza, né? Então, olha só, no fundo, quando Provérbios 11, 28 fala acerca da confiança nas riquezas, a palavra está falando de nós nos tornarmos tão injustos quanto o sistema financeiro desse mundo. De nós nos tornarmos participantes, sermos ou até mesmo sermos servos das finanças neste mundo. Por isso que aqui existe esse paralelismo. O sujeito que se torna injusto por conta de um sistema financeiro injusto, esse cara já caiu. Né? O texto fala cairá, mas na verdade já caiu. Uma árvore para cair, ela tem que estar podre, ela tem que estar seca, né? Então o cairá é só uma questão de tempo, porque já morreu. Agora, paralelamente, o texto diz, olha, só que o justo, né? O justo ele vai, cadê? Eu estou lá no capítulo seguinte. O justo ele vai reverdecer, né? O justo ele vai ficar verde, ou seja, ele vai permanecer vivo, ele tem condições de frutificar, né? E sobre frutificar, aí entra toda a perspectiva da generosidade, né? Que é peculiar a quem norteia a sua administração financeira por princípios bíblicos. A generosidade faz parte. Uma coisa é o dom de contribuição, mas outra coisa natural ao discípulo, a discípula de Cristo, é a generosidade, né? Então, só quem está verde, ou seja, só quem está produzindo é capaz de ser generoso. E o reverdecer está ligado à justiça. Quer dizer, tudo aqui é um jogo acerca do que nos rege. Se um princípio justo, que nos faz justos, portanto, administramos os nossos recursos de forma justa, ou se um princípio injusto que nos transforma em tão injustos quanto o sistema financeiro desse mundo. Do meu ponto de vista, Arthur e Will, a questão é justamente aqui. A palavra central disso tudo seria justiça. Eu vou ser um pouco mais breve, o nosso monstro sagrado, né, da academia espiritual, né? Afinal de contas, Paulo já dizia, na verdade, eu esmurro meu corpo, né? Então nós estamos hoje aqui, olha lá, ó como está o peitoral do nosso decano ali, tá fantástico esse rapaz, um monstro da academia. Provérbios 11, 28, eu estava vendo aqui algo interessante, né? Ele faz um paralelismo interessante
porque ele está falando, olha, a riqueza em si, né, as pessoas que confiam nessa riqueza, elas colocam a sua garantia nos seus recursos, né? E segundo a Crônicas 20:20 diz assim: confiei no Senhor seu Deus, estareis seguros. Então nós começamos a entrar por um patamar onde em quem nós estamos confiando? Quem é a nossa fonte de provisão, né? O Senhor é meu pastor e não me deixa ter falta de coisa alguma, né? Tem uma versão que eu acho bem interessante, que eu vi outro dia, vindo direto do original, né? Que a gente ouve: o Senhor é meu pastor e não tenho falta de coisa alguma. Mas no original, vendo essa versão, falava assim: o Senhor ele é meu pastor e por conta dele de nada tenho falta, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente já começa a entender onde nós temos colocado a nossa fé. E a segunda parte, ele vai dizer sobre a questão do justo, né? Eu vou abrir uma caixa de minhoca aqui, e que eu tenho refletido muito a respeito de Mateus 6, 33, 34, não sei se o Paulinho vai concordar comigo, e não vou fazer num caráter provocativo, mas é mesmo para abrir uma caixa de minhoca aqui. Mateus 6, 33, 34, Jesus está falando antes da nova aliança. A nova aliança não foi estabelecida. Então ele está falando na velha. E ele está falando para um público. Quem é o público que ele está falando? Ali ele está falando para os judeus. Ele está falando, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Bom, então vamos parar por aqui. A Bíblia vai dizer lá no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Então, a partir desse momento, né, 2 Coríntios 5, 21, vai dizer que Jesus ele foi feito pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. E quando nós fomos justificados, a partir desse momento, então agora nós fomos feitos justiça, né? A justiça feita em Cristo nos fez agora e nos tornou a justiça de Deus. Ficou meio que um trava-língua aqui. E aí, olhando para Provérbios 11, 28, ele está dizendo o seguinte: olha, aquele que nasceu de novo, aquele que tem a sua confiança nele, aquele que, como diz lá em 1 de João, que vai dizer: o que é que vence o mundo, senão a nossa fé? A fé, que fé que ele está falando? É a fé de Hebreus 11, 1? Não, ele está falando a fé em Cristo. Porque se nós pegarmos João 16, 33, ele está dizendo o seguinte: eu venci o mundo. E a palavra ânimo é encorajai-vos. Bom, eu não quero entrar nesse detalhe, quero falar sobre esse ponto da justiça que o Paulinho estava falando, porque lendo na Septuaginta, nós vamos ver que a palavra a respeito de que nós floresceremos, ela na verdade está dizendo: olha, nós vamos crescer como o sol que brilha no seu nascer. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, então agora eu já me fiz justiça de Deus, a minha sede e fome de justiça já foram saciadas, e não há mais em mim uma sede e fome, a não ser de buscar cada vez mais a presença do Senhor, né? Que com benignidade ele nos atraiu, com amor eterno ele nos amou. Quando nós pegamos esse conceito, nós vamos ver e entender, então, Provérbios 11, 28. Porque quando Paulo vai falar a respeito que a riqueza é a raiz de todos os males, nós vamos entender que qual é o mal? Será que o mal, de verdade, ele diz respeito a você ter riqueza? Se isso fosse uma verdade, lá em Deuteronômio 8, que diz que Deus ele nos deu o dom de adquirir riqueza. Lá em Eclesiastes 5,19, ele vai dizer algo que é mais profundo ainda. Ele falou: é o Deus quem nos dá bens, é quem nos farta de riqueza. Então, seria meio contraditório. Mas o ponto todo aqui é: nós somos justos. E porque nós somos justos, a nossa confiança está nele. Então, agora, porque eu sou justo, porque eu fui justificado, por isso que Jesus está falando: olha, estas coisas vos serão acrescentadas. Quanto vai ser acrescentada? Quando eu buscar a justiça. Agora que eu me tornei justiça, isso me é acrescentado. Por quê? Porque ele é meu pastor e de nada tenho falta. E porque ele é meu pastor e de nada tenho falta, ele é o meu galardoador. O nosso trabalho não é em vão. Então, veja, quando eu tenho esse discernimento a respeito,
a questão ela vai ser aquilo que Jesus está falando. Onde você está colocando o teu tesouro? E aí ele vai falar, olha, não coloque a sua fé num tesouro que vai enferrujar. Coloque naquilo que não enferruja. Porque olha para os pássaros do campo. Será que você vale mais ou menos do que o pássaro do campo? Será que ele não vai cuidar de você? Né? Paulo ele vai dizer algo muito importante quando ele vai dizer da seguinte forma, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir todas as minhas necessidades. Só que no verso 18 de Filipenses 4, ele está dizendo o seguinte, em Cristo eu tenho tudo, eu sou suprido em todas as coisas. Então, quando eu tenho esse discernimento, e aí eu vou pegar a palavra cair. Porque qual é o problema? Aí nós vamos entender quando Paulo está falando. Que a riqueza, quando eu pauto a minha riqueza, a minha fé na riqueza material, sabe, eu estou fazendo algo que foi o que causou, não vou falar a queda, mas eu vou falar o constrangimento do jovem rico. Se nós lermos a parábola, a parábola não, né, mas a passagem do jovem rico, você vai ver que quando Jesus ele fala assim, o jovem rico chega diante de Jesus e fala, Jesus, eu cumpro todos os mandamentos. E aí ele começa a listar os mandamentos. Aí Jesus fala, é verdade, você cumpre todos. Só que se você parar para pensar, Jesus ele não fala um mandamento. E qual é o mandamento? Quando ele fala, vai e vende tudo. Jesus ali está provando que o Senhor do coração desse homem não era o Jeová Jireh, não era o Yahweh, não era o El Shaddai. Na verdade, o Deus dele era Mamon. Quando Jesus ele está falando, vai e vende tudo, na verdade ele não está preocupado com a riqueza, ele está falando, olha, derrube esse altar que está no teu coração. E porque ele não derrubou o altar do coração, ele caiu. Mas como que ele caiu? Ele não pôde entrar. Porque ele ali, ele poderia ter feito como Zaqueu. Zaqueu, ele tirou o altar a Mamon do seu coração. O jovem rico não fez isso. Então, Provérbios capítulo 11, verso 28, quando ele fala sobre quem confia na riqueza, a bem da verdade é quem você está colocando como o teu provedor. Quem é o teu provedor? É a força do seu braço? Mas Deuteronômio 8 vai dizer que Deus ele nos dá o poder de adquirir riquezas, o dom de adquirir riquezas. Então, a força, a capacidade, Provérbios vai dizer algo tremendo, se você é um homem diligente, diante de grandes homens você vai ser colocado. E quando a gente pega tudo isso que a gente está falando, nós vamos entender algo. Onde está o nosso coração? E se Salomão está falando isso, eu acho que tem alguma coisa importante. Por quê? A Bíblia vai dizer que ele recebia 666 toneladas de ouro por ano. O coração dele começou a ser corrompido. E muitas vezes nós estamos assim. Começamos a receber muitas coisas. Recebemos a visita da rainha de Sabá. Recebemos as 660 toneladas. Recebemos elogios. Recebemos, e quando nós vamos ver, nós temos um altar a Mamon no nosso coração, e Deus já não está mais ali. Então, Arthur, Paulinho, eu não sei se o Paulinho concorda comigo, não estou fazendo um caráter provocativo sobre Mateus 6, 33, 34, é uma caixa de minhoca que, com certeza, não é algo que dá para você ministrar num púlpito, mas é algo para a gente refletir um pouco, porque Jesus ali, ele está falando antes da nova aliança, quando as pessoas ainda não aceitaram a Cristo, não foram justificadas, né? Então, quando eu tenho essa percepção na minha cabeça, eu começo a entender, a partir do momento que eu me tornei justo, eu agora, como diz a Bíblia Septuaginta, eu vou brilhar como o sol. E ali tem alguma coisa que nós temos que refletir, onde nós temos colocado o nosso coração. Se o nosso coração está na nossa riqueza, na nossa conta bancária, sabe de uma coisa? Você está perdendo, você está caindo. E aí eu termino aqui com algo que eu ouvi outro dia um ministro falando. Sucesso você não mede pelos holofotes. Sucesso você vê pela aprovação de Deus na sua vida.
Sabem que, curiosamente, hoje pela manhã eu fui confrontado com um versículo. E quando você foi falar o ensino de Eclesiastes, eu achei que você fosse tocar nele, mas é um pouquinho depois daqui do Eclesiastes 5 que você falou, que é Eclesiastes 7, versículo 14. Ele fala assim: o mesmo Salomão, o homem mais rico que já existiu, ele fala a seguinte coisa: no dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto esse como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Aqui eu vejo esse texto hoje falou muito ao meu coração e a gente não sabia que ia tocar nesse assunto hoje, mas eu consegui ver o propósito desse texto hoje. Mas eu quero fazer uma ponte com Filipenses 4, onde o apóstolo Paulo fala assim: porque eu aprendi a viver sob toda e qualquer circunstância, né? Sei tanto viver no muito como sei viver no pouco. É claro que a gente não vai ser aqui hipócrita de dizer que o dinheiro traz uma certa segurança. A gente está acompanhando, eu pelo menos acompanho bastante história de casais, Paulinho também acompanha um número grande de aconselhamento de casais, e a minha percepção é que são dois os grandes temas pela qual casais se separam. O primeiro é a questão da fidelidade, o segundo é a questão das finanças. A gente pode perceber que todo casamento, quando ele passa por uma estação mais complicada financeiramente, a gente vê que é exatamente nessas estações que muitos divórcios acontecem. E aí eu quero fazer uma sopa de versículo, igual o Wilson fez a caixa de minhoca, né? E aí eu vou deixar para o Paulinho se virar com isso depois. Mas me veio no coração assim, quando alguns dizem paz, paz, e na verdade não há paz, né? Ou seja, quando a gente deposita a nossa confiança ou quando a gente diz que nosso casamento está super bem, porque o nosso saldo bancário nos dá respaldo e a gente sabe que até o final do mês a gente vai estar com tudo em dia, é muito mais tranquilo você lidar com algumas coisas, lidar com casamento, lidar com filhos, lidar com questões do trabalho. Por quê? Porque o dinheiro ele vai te dar um sossego. Mas, por um outro lado, a gente descobre se a pessoa realmente ela vive em paz, se ela sabe viver em toda em qualquer circunstância, exatamente no dia da adversidade. E aqui, para mim, o texto de Provérbios ele fala exatamente isso, né? Dinheiro, eu vou citar uma coisa fora da Bíblia aqui, vocês me perdoem a heresia, mas já diz a canção antiga que dinheiro na mão é vendaval, né? Então, assim, pessoas que não sabem lidar muito bem com dinheiro, elas criam um problema gigantesco na vida delas por conta de não ter sabedoria para lidar com o dinheiro. E aqui o texto não está falando sobre sabedoria para lidar com valores ou para investir essas coisas, mas a gente precisa ter, de certa forma, uma inteligência. E aí eu vou usar um texto que nós usamos, aliás, uma expressão que nós usamos lá na nossa época que nós falamos de prosperidade, prosperidade bíblica, que é uma frase assim, que até o Paulinho disse, né? Que a gente compra daquilo que o coração, a gente gasta com aquilo que o coração está cheio. Eu gravei isso no coração porque foi uma frase assim que ficou ecoando muito tempo, porque existe um livro que é vendido nas livrarias que fala que dinheiro é emocional. Então, para mim, linkar a questão de sabedoria com finanças, com desequilíbrio emocional, é um link muito, muito simples de ser feito. E aqui acho que talvez esteja a chave, Paulinho, de saber lidar com o dinheiro, que é ter uma vida, uma saúde emocional equilibrada. Eu sei que no teu gabinete você deve ter visto já algumas histórias dessas, né, de casamentos que se desfazem ou se esfarelam por conta de crise financeira, né? Dá para fazer esse link aí? O que você acha, Boy? Não dá, claro que dá.
Porque, afinal de contas, Arthur, eu tenho um pastor amigo que ele diz que nós não somos seres racionais coisa nenhuma. Ele diz, nós somos seres emocionais, né? E uma vez, eu tenho 99% de concordância com isso que ele diz, sabe? Porque, de fato, como as emoções elas servem para impulsionar, projetar ou para travar e fazer retroceder pessoas, né? Como de fato as emoções são essa régua, né? De avanço, de retrocesso ou até mesmo de uma condição estacionária, né? As emoções elas têm esse poder. Agora, eu creio também que as emoções elas são perfeitamente trabalhadas quando elas são subordinadas às nossas convicções, né? E por que eu estou falando acerca das convicções? Vou pegar um versículo que o Wilsinho, na caixa de minhocas dele, mencionou, que é o 2 Crônicas 20:20, quando Josafá fala, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros, né? Josafá, ele pressupõe, e a continuidade fala de prosperidade, né? E crede nos seus profetas e prosperareis. Então há um link entre segurança e prosperidade que andam juntos. A gente sabe que prosperidade não é necessariamente riqueza, já falamos acerca disso, e no nosso livro, O Sim de Deus, isso vai ficar bastante claro. Prosperidade não é necessariamente riqueza, mas a prosperidade ela é vinculada, ela é linkada a uma condição de segurança, nesta fala de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E se prosperidade e segurança andam juntas mediante crer em Deus e crer na profecia, ou seja, crer no que Deus fala, né? Crer não apenas na existência, mas no teor dos princípios, então colocar princípios em ordem, colocar princípios em prática, melhor dizendo, é um pressuposto essencial para a segurança e para a prosperidade, ok? Isso, segundo Crônicas 20:20, resolve para nós. Não precisa nem fazer uma teologia sistemática muito rebuscada. O próprio versículo, ele já se auto-explica, né? E nessa perspectiva de crer em Deus e crer no que Deus fala, é indissolúvel a realidade de que Deus, ele se identifica não apenas como dono de todas as coisas, mas como o concessor de todas as coisas. Por exemplo, em Ageu capítulo 2, versículo 8, né, conhecidíssimo texto que ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. É o Senhor colocando-se como o proprietário de todas estas coisas. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, né? E a palavra também, por Paulo aos Coríntios, vai dizer que nós somos os mordomos e despenseiros do Senhor. Quem é o despenseiro? Despenseiro é o cara que entra na despensa. Ou seja, eu tenho acesso àquilo que o Senhor tem. Eu tenho acesso, por ser um despenseiro, eu não sou o dono, mas eu tenho acesso à despensa. Né? Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. E a palavra diz, através de Tiago, que às vezes eu oro e não recebo porque eu peço mal, me é outorgado o direito de pedir. Né? À medida que eu entendo todas estas coisas, só estou citando questões que estão registradas que vão passando pela minha cabeça agora. Mas à medida que nós entendemos estas coisas, nós temos a base de princípios para crer. E aí, se eu creio em Deus, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. E se eu creio na profecia, crede nos seus profetas e prosperareis, a minha segurança e a minha prosperidade, elas vão caminhar juntas. Eu crer na existência de Deus e crer naquilo que o Senhor falou através da sua palavra, pressupõe esse ambiente de segurança e de prosperidade. E aí, eu faço uma pergunta que eu mesmo respondo porque ela já se tornou simples de responder. A pergunta é a seguinte, o sujeito antes de se descabelar, né?
ele tem que parar e perguntar para si mesmo: ô fulano, quem é a sua fonte, afinal de contas? Qual é a sua fonte de renda? Quando a gente vai fazer preencher um formulário, alguma coisa assim, não é perguntado isso a nós em alguns formulários? Qual é a tua fonte de renda? Você vai lá fazer um crediário da loja X, né? E aí a loja X, ela quer saber de onde vem o teu dinheiro, quanto que você ganha, mas de onde que vem esse recurso para eu saber se existe uma segurança. E aí a gente coloca o nome da empresa que nos contrata, o nome da firma que nós temos, né? Ou nós colocamos a nossa condição de autônomo, seja o que for. Mas, na verdade, a nossa fonte de renda não é nada disso. Nossa fonte de renda é o Senhor, né? O nosso trabalho, ou o nosso emprego, ou o bico que a gente faz, ou seja o que for, na verdade é o meio que o Senhor usa para que a renda chegue até nós, né? Mas a nossa fonte de renda é uma só. E se a minha fonte está muito bem determinada no meu coração, né? Aí a gente cai lá naquilo que o Will falou acerca de Mateus 6,33, quando ele diz, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? A questão não é o que vai ser acrescentado. O centro desse versículo não é o que vai ser acrescentado, mas é o que eu estou buscando. Né? Porque o que eu estou buscando comunica qual é a minha convicção. Né? Comunica aquilo que eu creio, quais são os princípios que eu estou disposto a cumprir. E aí, mais uma vez, a gente cai naquilo que o Provérbios 11:28 diz. O justo, ele vai reverdecer. Ou seja, a condição de justiça tem a consequência do permanecer verde, permanecer produtivo. Assim como a condição de busca do reino tem por resultado, tem por consequência as demais coisas serem acrescentadas. Quer dizer, a Bíblia não tem duas teologias, ela tem uma teologia só e ela se corrobora em todo o tempo. A observância de princípios, ela é benéfica e abençoadora. A observância de princípios, assim como a não observância, né, tanto o observar quanto o não observar, carregam consequências. No caso de observar, consequências abençoadoras. No caso de não observar, consequências catastróficas. Quando eu estou dando aula de família cristã, eu coloco alguns itens, né, que alguns estudiosos trazem, que o primeiro problema de um conflito no relacionamento é a questão das finanças. Depois é a parte sexual, depois a interferência dos parentes, né? Então, quando não há o corte do cordão umbilical. E por que, em primeiro lugar, está as finanças? Né? Porque se existe uma pressão na parte financeira, a segunda parte vai ser a sexual. Né? O homem, sexo masculino, ele introjeta aquilo dentro dele de uma forma que ele, debaixo daquela pressão, ele muitas vezes ele sucumbe. Né? E se a mulher que está ao lado dele não é uma mulher sábia, que sabe edificar o lar, que sabe zelar pela economia do lar, né? Quem seja a segunda. E aí é um problema porque se tiver uma interferência no lar ainda dos pais, eu conheço casais em que os pais da esposa têm uma pressão tão forte no casal que vezes a sogra vira e fala assim, você tem que se separar, você tem que se separar. E por que disso? Porque, por óbvio, a gente não espera que nenhuma pessoa do nosso parentesco venha passar por necessidades, né? Mas quando a gente começa a entender Provérbios 14, Provérbios 31, que vai falar sobre como uma mulher sabe edificar, quando a gente pega Salmos, né, que o homem ele se sente orgulhoso da sua mulher, porque ela vai à frente, ela toma os negócios, ela compra um terreno, ela sabe lidar bem com as finanças, né? Ela não é uma mulher tola que destrói o seu lar, né? Isso é muito importante. Uma mulher que não sabe lidar com os números, não sabe lidar com a economia do lar, é terrível,
é terrível, né? Não estou falando que o homem também não possa ser assim. Não estou falando que o homem, muitas vezes, ele não comete isso. Eu tenho conhecidos que ocultava patrimônio da sua esposa. E aí, quando a esposa descobriu, pediu o divórcio, ele veio me procurar. O que eu faço? Eu falei assim, agora, meu amigo, agora você escapou a marcha, azedou o pé do frango, tudo aquilo que a gente fala aqui nos paroleiros aconteceu com ele, né? E ele está até hoje brigando lá para tentar justificar. E, de fato, isso é uma verdade, né? Cristo não faria isso. Aliás, a Bíblia vai dizer que todas as coisas são patentes e visíveis aos olhos de Deus, né? A Bíblia vai nos dizer que, a partir do momento que nós nos tornamos filhos, ele trouxe a revelação de tudo através de Cristo Jesus. Todos os tesouros ocultos que estavam nele foram revelados para os filhos. Então, a partir desse momento, eu acho que a gente tem que ter uma reflexão como casal. E antes disso, né, lá em Provérbios, se eu não me engano, Provérbios 24, 27 ou 27, 24, vai dizer a respeito dos jovens. Antes de você se casar, estude, né, constitua uma economia e depois você vai atrás de constituir um lar. O problema é que hoje nós estamos metendo tudo o pé pelas mãos, a família começa a sofrer uma pressão financeira lascada, a esposa que não tem a maturidade, nem ele tem maturidade, acaba sucumbindo. E aí, ou seja, tudo isso que nós estamos falando aqui, você vê acontecendo muito na geração que está vindo hoje, né? Se nós tivéssemos, como o próprio autor de Provérbios diz, né, vai ter com a formiga, né, que no verão trabalha para que no inverno ele tenha. Eu me lembro de um amigo nosso em comum, não vou falar o nome aqui, mas certa vez eu perguntei para ele, né? Falei assim, rapaz, você não tem previdência privada? Você não zela por isso? Né? E ele virou para mim e falou assim, não, o Senhor é meu provedor. Eu virei e falei assim, não, isso daí que você está falando não tem equilíbrio. Não, você que não está tendo fé. Eu falei, irmão, tudo bem, vamos assumir que eu não estou tendo fé. Mas José economizou por 7 anos. Deus manda ter com a formiga. Você está falando que você tem razão? Eu acho que está uma coisa errada aqui, né? Então, veja, a questão aqui não é acumular tesouros, mas nós temos sabedoria. E se nós temos sabedoria, nós vamos ver homens na Bíblia que sabiam como gerir recursos. O próprio José, perdão, o próprio Jacó, quando ele estava sendo enganado por Labão, ele mesmo fala, né? O meu salário virá do Senhor, a minha justiça virá do Senhor, virá do alto. A questão é que muitas vezes nós estamos metendo o pé pelas mãos e nós estamos perdendo a visão, quem é o provedor. E aí é muito perigoso. E num contexto de lar, no contexto familiar, sabe, eu tenho um casal na igreja que outro dia a esposa me procurou e começou a compartilhar algumas coisas comigo, e eu virei e falei assim, mas minha irmã, a economia do lar é a economia do lar, não é seu e nem dele, é do lar. Não, mas eu que tenho que cuidar, porque senão não sei o que lá. E falou um monte para mim. Sabe, nós estamos precisando muito de ter um módulo, que é o que o Paulinho ministra, né, de finanças para crente. Porque o mundo está impregnando coisas tão nefastas dentro do contexto de igreja que as famílias estão sendo afetadas. Né? Você hoje não ensina, pelo menos eu não vejo, o ensino apropriado sobre finanças num contexto onde você ensina desde os jovens a como economizar. Estava falando, Carol e eu estávamos falando, vocês sabem que eu estou agora enfronhado nesse negócio aí de estudar sobre como montar robozinho do ChatGPT e tudo mais. E, cara, a geração do meu sobrinho, a geração da Liz, vai rachar de ganhar dinheiro fazendo esses robozinhos. E por que disso? Do Gabriel. Porque a cabeça do Gabriel, da Liz e do meu sobrinho, cara, é a cabeça que tá fazendo esse negócio acontecer. Não é a cabeça de velho, igual a gente aqui. Tirando o marombado aqui. Mas o monstro aqui, o monstro da academia, tirando ele. Mas se a gente começasse a inculcar isso na cabeça das nossas crianças, ter um equilíbrio, sabe? Nós vamos ver os nossos filhos
a nossa geração. E eu termino aqui com um testemunho. Nós temos uma igreja em Aracaju, do pastor Darren. Um irmão começou a desenvolver, ele pediu para Deus, já que o Senhor deu para mim a unção, a criatividade, né? Eu quero que o Senhor me dê uma estratégia. E aí o que ele fez? Deus deu uma estratégia para ele. Ele desenvolveu um aplicativo. A primeira oferta desse menino foi R$1 milhão. Oferta, não foi dízimo, foi oferta. Basicamente, toda a reforma da igreja foi feita por esse menino. Não na sua totalidade, mas para você ver, uma estratégia do alto. E aí Deus deu para ele algo super, assim, um negócio fora do comum. Para você ver como que a economia do céu, ela precisa ser ensinada para os nossos jovens. Mas os nossos jovens não podem colocar o seu coração nisso. Então, assim, você pega a Liz, o Paulinho pega o Gabriel, e a gente está tentando falar com a minha irmã aqui para ensinar o meu sobrinho nisso. Porque, rapaz, é um negócio que vai acontecer hoje aí. Eu tenho 3 robozinhos aqui que funcionam para mim aqui, que facilita a minha vida, que é uma maravilha. Imagina essa juventude aí hoje, com um monte de coisa pegando e tudo mais. Vocês sabem que eu estava escutando vocês, isso me levou a um texto de Jeremias, capítulo 17. Paulinho estava falando alguma coisa sobre reverdecer, né? Ou seja, tornar verde, tornar a folha sadia de novo. E eu lembro que dentro de uma estação de árvore, né? Se nós vamos falar um pouquinho de botânica, quem sabe, a primeira imagem que vem na minha cabeça é aquela imagenzinha da mesma árvore nas 4 estações. Onde uma está bem verdinha, na outra ela está alaranjada, na outra ela não tem folha nenhuma. Então a gente sabe que mesmo usando essa ilustração das árvores, existem estações de seca. Existem estações em que a árvore não tem folhinha verde. Mas isso não significa que ela esteja morta, né? Porque afinal de contas, a árvore ela aprende que quanto mais profundo forem as suas raízes, é lá que ela vai buscar o alimento e o sustento. E por que esse texto de Jeremias, capítulo 17, veio ao meu coração? Inclusive, até postei ele hoje no curso de homens, falando sobre integridade. Mas o texto fala assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia que quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então eu vejo que uma árvore, e aí agora vamos usar a ilustração, né, de deixar as folhas verdes. Então o texto nos compara a árvores, né? Como é importante nós termos as nossas raízes aprofundadas na palavra, nossas raízes aprofundadas no relacionamento sério com Deus, porque são exatamente nos nutrientes dessa raiz nós vamos ter o sustento para a nossa vida. Porque a palavra fala que quando a gente não tem folha verde, a gente dá fruto. Olha que coisa interessante, né? Então, a sequência da folha verde é o fruto. Então, primeiro vem a folha verde, depois a folha cai e vem o fruto. Ou seja, o texto está dizendo que aquele que está reverdecendo está se preparando para o tempo de dar frutos. E isso, para mim, fala muito, né? Nós temos que nos preparar para esses ciclos de estação. E eu quero fazer um jogo de palavras, quem sabe, essa minha última fala hoje, o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. E aí, falando, obviamente, em finanças, como nós estamos falando, em quem nós temos confiado o nosso depósito? Em quem nós temos confiado a nossa capacidade de adquirir riquezas, como o Ilcinho disse?
Muitas vezes Deus tem dado provisão para muitas pessoas, é verdade, mas tem faltado sabedoria no investimento dessas riquezas. Eu acho que tão importante quanto ter sabedoria para adquirir riquezas, a sabedoria para gerenciar essas riquezas, né, também é bastante importante. Então, fica aqui a minha palavra de hoje, minha pergunta, a pergunta que não quer calar. Em quem você tem confiado o seu depósito? Aonde as suas raízes têm procurado o sustento para sua estação de frutos? Então, não sei, Paulinho, quer complementar mais alguma coisa? Não? Will? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Ai, ai, ai. Bom, então, com esta palavra final, a gente chega ao final de mais uma roda de parola, parola de número 220, mais uma dentro do tema sabedoria para os nossos dias. E nessa semana aqui, a gente bateu um papo gostoso sobre o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 28, o risco das riquezas. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aqui o seu joinha, já compartilha, porque é a forma que o YouTube entende que esse material é relevante e ele acaba mostrando isso para mais pessoas. Gostou? Deixa aqui, ó, já assina esse canal também, fica aqui nos seguindo. Os paroleiros estão no YouTube, estão no Instagram e também em formato de podcast no Spotify. Enquanto você dá uma volta com o doguinho, ou quem sabe, como nós agora, quando você está lá fazendo o seu treino de 50 minutos, é exatamente o tempo da parola. Então, olha só, tempo do treino, parola começou, parola terminou, você pega as suas coisas e já pode ir para casa. Segue aqui ó, no nosso site, osparoleiros.com.br, e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, tchau, tchau.